Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos o nosso Deus e sermos convencidos pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na nossa caminhada cristã, não tem sentido a vida de fé. Não tem razão nenhuma, após conhecer Jesus Cristo, reconhecer que não havíamos saída para nós. E agora, hoje, nós não lembrarmos do Espírito Santo. Não clamarmos e não buscarmos o Espírito Santo, porque Ele continua sendo o único que pode nos convencer. É o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é porque você um dia foi salvo, não é porque você um dia levantou a mão e confessou Jesus e convidou Jesus para entrar no seu coração, que esta missão do Espírito Santo ainda não cabe na minha e na sua vida. Diariamente nós precisamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Isto, quando assim fazemos, é o início da busca de uma vida de santidade. A vida cristã, e esta noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre determinação, firmeza, conduta, posicionamento. Se assim nós não tivermos nos dias que hoje estamos vivenciando, eu sempre digo que os dias sempre foram maus, mas o dia que estamos vivendo hoje são maus. Estamos diante de uma mídia, de uma imprensa muito tendenciosa, mentirosa, e nós estamos sendo tão inchados de notícias pecaminosas, desde as crianças até os adultos, e nós estamos sucumbindo. Até mesmo o povo de Deus está se deixando sucumbir por essas notícias ruins, maldosas. E muitas vezes nós começamos a relativar tudo, dizendo que é assim mesmo, não haverá mudança. E eu gostaria nesta noite de partilhar um trecho, um texto da palavra de Deus, que expressa a vida de dois homens. Mas quero deixar também aqui não apenas a mensagem para os homens, mas também para as mulheres, que nós precisamos, como igreja, como corpo, que as mulheres também tomem uma posição. Uma posição de firmeza, de não retroceder, de ficar firme contra tudo e todos, diante dessa sociedade que sucumbe, diante da nossa sociedade que se encontra enferma. E nós vimos aqui que Deus transforma, como bem disse o irmão. Deus continua operando milagres, sim. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Até mesmo dentro da sua igreja, Ele continua sendo Deus. Por mais que muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas condutas, o reduzem, Ele continua sendo Deus. E a missão do Espírito Santo continua a mesma. Mas eu creio que a minha intenção nesta noite é despertar em nós bons soldados para combater o bom combate da fé. Despertar a coragem, a determinação, uma visão maior, uma visão no qual a igreja possa continuar sendo o local de cura, o local de adoração, o local de restauração, reconciliação,
Como é bom ver crianças sendo apresentadas. Como isso me motiva de saber que há esperança. Toda criança traz uma mensagem que ainda é esperança. Mas também traz uma outra mensagem para nós como igreja, como corpo, de uma responsabilidade cada vez maior. Não apenas dos pais, como bem disse aqui o pastor, que é uma missão nobre, criar os filhos, não apenas gerar filhos, mas criar os filhos, no temor do Senhor. Mas nós como igreja, mas nós como corpo de Cristo, nós como membros da sociedade bauruense, nós temos que também nos encher de responsabilidade para com esta criança que hoje está sendo apresentada, como essas que estão ali, que saíram daqui agora do templo, estão ali na salinha, estão sendo instruídas no caminho que deve andar. E nós? Estamos andando no caminho que estamos sendo instruídos? Ou queremos fazer os nossos caminhos? Ou queremos defender as nossas verdades? E queremos muitas vezes até mesmo participar do juízo da vida das pessoas? Não. Não compete a nós. O que compete a mim e a você, quando o Espírito Santo nos convence, é nos rendermos. É nós nos contristarmos. É nós nos posicionarmos, dizendo que agora eu tenho um norte, eu tenho uma esperança, eu tenho um caminho a seguir, porque Deus continua sendo Deus. Esta semana, irmãos, logo na segunda-feira eu tive que viajar, e ainda em viagem de São Paulo para o Vale do Paraíba, na terça-feira logo cedo, me deparei com uma cena. Eu creio que os irmãos, muitos podem ter visto na televisão, mas eu vi porque eu estava andando na estrada, um movimento enorme de pessoas na pista. Pessoas, muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, senhores, anciãos, caminhando rumo ao santuário de Aparecida. E aquilo, eu fiquei conversando comigo mesmo, porque eu fui de São Paulo até São José dos Campos, dá uns 100 quilômetros, e ali nesses 100 quilômetros tinham pessoas caminhando. E eu fui logo de manhã e voltei no final do dia, tinham pessoas ainda caminhando. Eram milhares de pessoas. E na estrada tinha lá os avisos, cuidado, estão as pessoas caminhando. E eu disse para mim mesmo, essas pessoas têm fé. Essas pessoas creem. Eu não sei você, mas um dia eu estava enganado como elas. Todos nós temos fé. Mas a sua fé hoje está realmente canalizada, está no foco, focalizada na pessoa bendita de Jesus Cristo? Ou ainda há em nossos corações algumas raízes do velho homem e da velha mulher? Aquela cena me impactou. Ali estava chovendo, estava frio naquela região. E nada impedia aquelas pessoas de estarem na estrada caminhando para pagar a promessa. Mas hoje nós nos reunimos aqui. E nós sabemos que Jesus pagou o alto preço por mim e por você. Ele é o único que ressurgiu dos mortos. Ele reina, ele vive, ele governa sobre tudo e todos.
Você tem convicção dessa verdade? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. São palavras fortes, mas são palavras que nos sustentam. São palavras que nos alimentam. São palavras que nos enchem de convicção. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A sua fé está alicerçada nessa palavra. É isso que eu gostaria de despertar em nós aqui essa noite. Aonde estamos canalizando a nossa fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. E o firme fato de convicções, que é o fato que eu não vejo ainda. Aquela cena me impactou. E eu fiquei pedindo a Deus que palavra trazer com os irmãos. E eu gostaria nessa noite de falar sobre dois nomes. Esdras e Neemias. Homens que foram determinados. Homens que foram valentes. Valorosos, valiosos. Não apenas para si, mas para todo o povo. E a minha intenção nesta noite é que esta igreja seja repleto de homens e mulheres que não lutem apenas por si, mas pelo corpo, pela igreja. Canalizando a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que juntos possamos ter uma igreja forte, uma igreja sólida. E eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 8. Eu vejo esses homens que lutaram contra o mal, que lutaram contra o pecado, que lutaram contra a desgraça material, espiritual de uma nação. Homens que colocaram a sua vida em favor de muitos. E eu queria começar com Esdras, a capítulo 8, a partir do verso 21. Todos acharam o livro de Esdras, Velho Testamento. Depois de 2 Crônicas começa Esdras, depois logo vem Neemias. Homens que tinham atitudes, homens sérios. Eu quero que todos achem, para que possam acompanhar junto a leitura. Esdras foi um sacerdote numa época de cativeiro. Neemias foi o copeiro de um rei. Esses homens estavam os dois longe da sua terra, distante do seu povo, mas em nenhum momento abriu mão das suas convicções no Deus de Israel. Hoje nós vivemos em sociedade e muitas vezes sucumbimos na hora de testemunhar. E eu queria nesta noite encorajarmos a nós mesmos a permanecermos firmes e fiéis a Jesus Cristo. Vamos ler o texto. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso.
porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Até aqui. Esta oração de Esdras, eu vejo ela assim, com muita riqueza de ensinamento para nós como igreja. Ele apregoou um jejum, mas um jejum com propósito. Um jejum no qual ele tinha um objetivo. E primeiramente ele diz que ele devia se humilhar. A sua fé, canalizada em Jesus, já despertou em seu coração o desejo de se humilhar diante de Deus? Esta semana, quarta-feira, eu tive a possibilidade de ministrar na Bela Vista, reunião de oração, e ali usei o texto de Mateus 26, daquela mulher que reuniu todas as suas economias, e a Bíblia fala que ela quebrou um vaso de alabastro, de um grande perfume, de um perfume caro para o Senhor. Ela praticou uma boa ação ao Senhor. A impressão que eu tenho daquele texto é que aquela mulher sabia mais que os 11 discípulos. Ela sabia a missão de Jesus, porque ela era uma mulher que se humilhava diante de Deus. Uma mulher que sabia quem era Jesus. Uma mulher que reuniu as suas poucas economias para comprar um bem para agradar a Jesus. Muitas vezes, nós utilizamos a nossa fé, e eu quero dizer que a sua fé, como a minha, pode ser como um grãozinho de mostarda. Ela é suficiente para você vencer a sua jornada aqui na terra. Jesus diz, porque até a fé que vem em nosso coração, Ele que dá. Ele diz que pode ser como um grãozinho de uma semente de mostarda. Pode ser pequenininha. Mas todas as vezes que esses homens e mulheres de Deus se humilharam diante de Deus, a sua fé foi crescendo. Senhor, aumenta a minha fé. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós estamos dizendo a Deus que eu não posso. Eu não tenho forças em mim. Eu não tenho capacidade em mim para vencer. Eu me apego muito na palavra de Jesus quando Jesus fala de João Batista. E João Batista diz, e no Evangelho de João, que diz que o homem nada pode receber se antes não lhe for dado do céu. Quem reina no céu? Quem está assentado à direita de Deus, o Pai? Quem é o nosso advogado? Quem é aquele que, como homem, toca nas nossas mãos e intercede junto ao Pai? Jesus Cristo. É a Ele que você tem que canalizar a sua fé. E aqui está um grande exemplo que nós precisamos aprender de homens e mulheres, todos nós aqui hoje. Eles tinham uma missão, nós também temos uma missão. Talvez a sua missão seja criar os seus filhos, cuidar da sua família. Humilhe-se diante de Deus. E o texto continua. Para nos humilharmos perante o nosso Deus. Para quê? Olha o que diz o texto. Para pedir a Ele uma jornada feliz para nós. Nós muitas vezes pedimos isso.
que a nossa jornada seja feliz. Que a nossa jornada tenha sucesso. Que a nossa jornada seja de conquistas. Que a nossa jornada nos enriqueça de bens materiais. Que a gente possa gozar dos favores da humanidade. Sim, isso nós não esquecemos de pedir. Mas eu creio que muitas vezes nós esquecemos do primeiro ato aqui, de se humilhar diante de Deus. Quando assim fazemos, nós recebemos todas as demais coisas. Buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a palavra. O que é mais nobre na vida de uma nova criatura em Cristo Jesus, eu e você, salvo, do que fazer a vontade do nosso Rei? Mas nós mesmos somos os mais resistentes. O nosso coração, que é enganoso, às vezes é o mais resistente a se humilhar. Nós não gostamos de humilhar. Nós não gostamos de renunciar. Nós não gostamos de maneira alguma de nos humilharmos. Mas a vida cristã, ela nos ensina que temos que nos humilhar. Jesus disse umas palavras muito difíceis. Olha, se o irmão fizer você andar 1 milha, ande 2 com ele. Isso é humilhação. Olha, se um irmão bater na sua face, ofereça outra face. Isso é humilhação. Olha, se o irmão pecar contra você, não é 7 vezes que você perdoar, é 70 vezes 7. Isso é humilhação. Mas nós não queremos isso. Nós queremos desfrutar disso, mas não queremos nunca nos humilhar. E a igreja precisa de homens e mulheres que tenham coragem, tenham determinação de servir a Deus. E esse homem, Esdras, ele diz assim: para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornadas felizes para nós, para nossos filhos. Eu creio que todos nós queremos que nossos filhos tenham uma jornada feliz. Que sejam livres de acidentes, de laços, de armadilhas, de tropeços, não é verdade? O casal que apresentou a sua nenenzinha hoje, isso está no desejo do coração de todos os pais, de todas as mães, de todos os avós. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque essas crianças têm que ver em nós, homens e mulheres que focalizam e tenham a fé única, na verdade, no caminho que dá a vida. No verso 22, e aqui eu sei que eu estou antecipando alguns fatos, mas eu espero que alguns irmãos já tenham lido Esdras, né? Aqui ele diz no 22, porque eu tive vergonha de pedir ao rei. Amados, Deus usou nessa época reis ímpios, e aqui é na época de Ciro que deu essa carta para que Esdras fosse o porta-voz de uma grande liderança que retornando para Jerusalém. Ele tinha contato com o rei Ciro. Ele era escravo deste rei. Ele diz: olha, rei, a boa mão do nosso Deus há de nos livrar de todo o perigo. Eu acho tão lindo esse texto, porque aqui ele diz e expressa uma verdade. Ele diz assim: porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. E aqui eu quero abrir um parênteses de um outro testemunho que eu vi sexta-feira de um jovem, compromissado com as coisas do Senhor. E ele me disse, conversando numa reunião, de que é fácil conseguir dinheiro para a obra de Deus.
E eu disse a ele, como assim é fácil? Eu estou nessa lida há 25 anos e para mim não foi fácil. Não, tio, conheço ele desde pequeno. Olha, tem um fulano que lida com jogadores. É só apresentar um projeto para eles que eles pegam e dão. Diante de Esdras, eu fiquei pensando, como vai ser a nossa igreja daqui a uns anos quando essa juventude estiver na liderança? Será que vão ter vergonha de pedir a homens os valores que a igreja, cujo cabeça é Cristo, que vive e reina, é dono do ouro e da prata, pode enviar sem necessidade de pedir? Você pode estar pensando assim, mas é errado pedir a esses que têm tanto? Não, o erro não está aí. O erro está em confiar nesses daí, e não naquele que provê, o Senhor que dá todas as coisas. Fé. Como estamos canalizando a nossa fé? Em quem realmente temos depositado a nossa fé? Em homens ou no Senhor? Eu não sei se eu já disse aqui, quando nós estávamos no início da obra, era uma luta tremenda. Toda sexta-feira, lá no CEAGESP, é o descarte das verduras e frutas que não venderam na semana inteira. Eles jogam para lá descartar para o lixo. E toda sexta-feira eu tinha um fusquinha, eu ia no CEAGESP às 11 horas da manhã com algumas caixas para pegar legumes e frutas para dar para as crianças comerem. Toda semana era assim. O descarte, a gente ia buscar. Era muito difícil. Nós começamos a construir onde estamos hoje. E um dia, numa segunda-feira, eu tinha uma conta para pagar e não tinha o dinheiro. E nesse final de semana eu falei para a Rosângela, nós precisamos fazer alguma coisa. Ela falou assim, eu vou falar para uma amiga que não era nem crente, pedir para ela fazer uns pão de casa para ver se a gente consegue vender. E eu fiquei de domingo de manhã na porta da igreja, a gente era ainda da Renovada, pus uma bancada assim, com alguns pães, e naquele dia vendeu um só. E ainda uma irmã, Deus ele queria me ensinar. A irmã saiu da igreja, paz do Senhor, e foi embora. Lá, quando ela estava no outro quarteirão, ela falou assim, Deus mandou eu vir buscar um pão aqui. E eu vendi um pão. Subimos para casa, fomos no culto. Na segunda-feira de manhã, tinha que pagar a conta. Não podia mais protelar. De repente, bate no portão. Uma irmã, com envelope. Deus mandou entregar essa oferta aqui. Era a época que o Jaraguá ainda era o lugar mais difícil de Bauru. Era uma favela violenta. E Deus tinha um irmão, o pastor, que já faleceu, que era da IPI, o pastor Atílio, ele abriu uma comunidade lá. E a oferta veio de lá. Exatamente o valor que a gente precisava. Com aquele valor do pão que eu vendi no domingo anterior. O ter vergonha diante de Deus é saudável. Quando nós apresentamos as nossas causas diante do Senhor, canalizando a fé naquele condutor que é Cristo, somente Cristo,
e esperamos nele, e nos humilhamos diante dele, a resposta vem. Esdras podia pedir ao rei um exército para ajudá-lo na caminhada até Jerusalém. Cavaleiros. Mas ele teve vergonha. E nós estamos precisando de homens e mulheres na igreja que tenham vergonha diante de Deus. Porque ele já havia dito, a boa mão do nosso Deus há de nos proteger. Quantas vezes nós falamos que Jesus é tudo para nós? Quantas vezes nós confessamos Jesus e qualquer ventinho nos faz tremer, nos faz sacudir, nos faz duvidar, nos faz desviar. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. No verso 23 vem a resposta. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso a nosso Deus, e Ele nos atendeu. Eu queria desafiar você a colocar esta fé que nos humilha em prática. A colocar a oração que brota do seu coração na dependência do Jesus em prática. Você vai ter a resposta. Você e eu vamos contemplar a resposta, e essa resposta será de vitória. Será de vencedor, de vencedora. Ele diz assim, e Ele nos atendeu. Esse ano eu tomei o Salmo 28:7 como uma palavra de esperança para a minha vida. Você tem 28:7 aí, filho? Quero que toda a igreja lê. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. O meu coração se exulta. E com o meu cântico eu louvarei. Experimente. Tome uma posição hoje. Tome uma posição de fé hoje. Se envergonhe, sim, muitas vezes do seu pecado, dos seus erros, das suas falhas, dos seus deslizes, sim, se envergonhe. Se humilhe. Ele vai te exaltar. Este verso tem sido o meu prumo nesse ano. É para gravar, a palavra tem que ser gravada. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração confia nele, nele eu fui socorrido. Você já foi socorrido? Você já teve uma situação na sua caminhada de fé, no qual não havia saída e você entregou nas mãos do Senhor. E Ele te socorreu. Ele continua o mesmo Deus hoje e ontem. Não foi ontem, não sei hoje. Amanhã também. Confia. Ele é sua força, Ele é seu escudo. Esses homens foram homens determinados porque confiaram no Senhor. E porque confiaram e experimentaram a vitória. Para nós hoje não é diferente. A nossa caminhada cristã não pode ser mais tímida ou insensível. Não. Nós precisamos ter esses exemplos aqui valiosos para nossas vidas.
como norte, como bons exemplos, porque Jesus ressuscitou. Esses homens do Velho Testamento faziam na expectativa que um dia veria Jesus. Nós somos da geração que Jesus já veio em carne. A nossa fé tem que ser muito mais forte. Ela tem que estar revestida de muito mais convicção. É como se nós estivéssemos revestidos com uma couraça, de uma blindagem impossível de ser penetrada. Quando nós focalizamos a fé, quando nós canalizamos a fé na pessoa bendita de Jesus, você pode tomar a armadura de Deus e revestir dela que não há seta, não há dardo, não há laço que pode te alcançar. Coloca Neemias 1:11. Se você está com sua Bíblia aberta, é só virar 2 páginas e já está no livro de Neemias. Esses homens reconstruíram Jerusalém. Neemias reconstruiu o muro. Esdras foi o capitão da reforma religiosa, social. Neemias foi o capitão da reforma, da edificação dos muros. E olha a oração de Neemias. Não é diferente. Ela é muito próxima. Olha o que diz a palavra. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os ouvidos à oração do teu servo. E a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Temor, reverência. São todos os passos que antecedem uma vida de santidade. Não existe santidade sem reverência, sem temor diante de Deus. Não existe. Não existe santidade verdadeira somente aqui na igreja. Que amanhã, segunda-feira, eu tenho que buscar ser santo. Não é só aqui. E esses homens foram contemplados por Deus, por homens que reinavam. Eles estavam escravizados, ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo nobre. Mas se o vinho do rei tivesse envenenado, ele morria. Mas o que moveram o coração desses homens? Aqui fica a pergunta para você estudar a palavra, que eu tenho certeza que muitos aqui sabem. Neemias, tanto Neemias como Esdras se entristeceram porque a cidade de Jerusalém estava destruída. O templo no qual o mundo inteiro ainda vive em torno de Jerusalém estava destruído. E Neemias pede cartas e o rei fala: por que está triste o seu coração? Essa tristeza é de coração porque você não está doente. Você já ficou triste de coração diante de uma causa do Senhor? Igreja, vocês já sentiram tristeza pelo pecado do povo? Igreja, você já sentiu tristeza de coração porque um irmão pecou? Igreja, você já sentiu tristeza de coração porque uma família da igreja está se desentendendo, está prestes a separar? Você já sentiu tristeza de coração por isso? Quando nós canalizamos a fé em Jesus, entendemos o que é família de Deus, nós começamos a sentir tristezas no nosso coração, não apenas quando reporta somente o assunto a nós que está ao nosso redor, mas por uma causa, pela causa da verdade. Você já sentiu tristeza quando você vê essa mídia totalmente satanizada, menosprezando a palavra, desprezando o evangelho, descaracterizando as boas novas do evangelho? Você sentiu essa tristeza? Esses homens sentiram.
E nós vamos precisar de homens e mulheres que sentem esse tipo de tristeza. Homens que oram nesse sentido: Senhor, preserva os que temem o teu nome. Preserva, Senhor, esses que se humilham por tua causa. Nós precisamos de defensores pela causa do Evangelho. Haverá resistências? Sim, muitas. E o livro de Neemias, o versículo base dele, se você achar aí, está no Neemias 6:3, para toda a igreja ler. Sempre haverá Sambalate, Tobias e Gesem, os emissários das trevas. Sempre haverá pessoas com oposição àquilo que você deseja fazer em prol da obra do Senhor. Esses homens fizeram de tudo para Neemias desistir. Não dá tempo, o tempo passa muito rápido, já são quase 9 horas, estou até passando do horário. Esses homens fizeram de tudo para que Neemias desistisse. E talvez Deus me dê a graça, eu quero dar continuidade a esse texto, para que a gente entre em mais detalhes nas resistências e na oposição à obra de Neemias. Mas olha o que diz Neemias. Faço uma grande obra. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O homem e a mulher de Deus. Você, na sua casa, na sua missão de esposa, de mãe, de filha, de sogra, de nora, tem uma grande obra a fazer. De ser um instrumento de paz. Nós, homens, também temos uma obra a fazer. Como pai, como filho, como esposa, como trabalhador, como testemunho na nossa sociedade. Nós também temos uma grande obra a fazer. Só não podemos parar de executar a obra. E essas tentações desse texto é rico de ensinamento para nós. Inclusive, irmã Leni, eu quero usar esse texto para falar aquela mensagem que a irmã falou para mim. Mais para frente um pouquinho, quero trabalhar esse tema. Neemias foi um homem muito corajoso. E eu quero encerrar dizendo que Neemias, quando chegou em Jerusalém, viu todo aquele muro destruído, cheio de brechas. Ele ficou 3 noites sem abrir palavra, buscando a estratégia para o trabalho da reconstrução. Ele fez uma grande obra. O Espírito Santo faz uma grande obra na minha e na sua vida. Você tem sido um auxiliar positivo ou negativo nessa construção? Você tem sido um bom auxiliar à sua própria obra? Ou você tem se deixado levar por Sambalates, Tobias e Gesem das vidas? Qualquer ventinho de doutrina já muda o pensamento. Qualquer novidade na sociedade tem que estar inserido naquilo para ficar fora do contexto. Quando nós canalizamos a nossa fé em Jesus, verdadeiramente, nós nos humilhamos. Verdadeiramente, ao nos humilharmos, nós nos arrependemos. Humilhação, arrependimento, contrição. São 3 atitudes que fazem parte da vida de um homem e de uma mulher que canaliza a fé em Jesus Cristo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós nessa noite.
Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa nos ajudar. Aqui se tem exemplos de 2 homens. Mas eu quero deixar também essa mensagem para todas as mulheres aqui presentes. De encorajamento. De posicionamento. A começar por você. Não se deixe sucumbir nem na sua própria casa. Mas busque no Senhor forças. E ajude a você mesmo, se humilhando diante do Senhor. Clamando a Ele. Se necessário for, faça um jejum. Se necessário for, conclame um jejum a você mesmo. Há necessidade de um posicionamento. Há necessidade de que a nossa fé seja por nós e não contra nós. Há necessidade de que a nossa fé seja genuína e não tenha nenhuma contaminação externa, mas que nós possamos alimentá-la através dos exemplos bíblicos que aqui estão contidos. E assim, o Senhor possa, na sua infinita misericórdia, nos encorajar. E nós enviarmos mensagens aos asseclas malignos. Estou fazendo uma grande obra na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, na causa do Evangelho, e eu não posso parar, eu não vou descer, eu não vou desistir, e vou estar sempre determinado, olhando por autor e consumador na nossa fé, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, no nome de Cristo. Pode terminar? Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, te agradecemos por esta semana que passou. Te agradecemos, Senhor, por essa semana que se inicia. E como é bom iniciar a semana na tua casa. Como é bom poder estar na tua casa, abrir a tua palavra, entoar cânticos e hinos de louvor. E como é bom ter o nosso coração aberto a ouvir a tua palavra. Pois ela é vida. Ela é o verdadeiro alimento. Ela é a verdadeira água que necessitamos para sermos saciados, Senhor. E aqui estamos nós para iniciarmos mais uma semana de lida, de trabalho. Nos dê força, Senhor. Nos dê coragem, nos ajuda a tomarmos posição diante de Ti, para que juntos, Pai, possamos como igreja, como corpo e como cidadão, estarmos cada vez mais, Senhor, debaixo da Tua mão de poder e Teu braço forte. Senhor, opera curas, opera salvação e opera transformação. No nome de Cristo. Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Que seja o Senhor por nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Espírito Santo esteja contigo e contigo permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, uma semana de vitória a todos, no nome de Cristo.